Boa noite. Eu vou apresentar para vocês aí a ideia que o Lucas me pediu, né? Foi exatamente para a gente discutir um pouquinho de planejamento em curto e médio prazo no handball, né? De maneira bem breve, né? Eu vou apresentar e discutir algumas possibilidades de planejamento, né? Discutir alguns pilares possíveis para o planejamento e alguns exemplos, né? Vou partir de duas perguntas norteadoras, né? Quais são os aspectos que eu preciso considerar ao planejar meus treinos e como é que eu posso organizar as atividades dentro de uma sessão de treino, né? E três tópicos aí, da aula, barra palestra, barra bate-papo, né? Primeiro é fazer um aporte rápido, bem rápido, sobre planejamento e formação a longo prazo, né? Que eu vou passar mesmo, rapidinho. Alguns métodos e modelos de ensino de esporte coletivo, e bem rápido também, né? Essa discussão ela vai aparecer já nas possibilidades de aplicação, tá? Então, rapidinho, de maneira bem sumária, eu trago um pouco para essa apresentação, um pouco das minhas experiências enquanto aluno e atleta, né, enquanto professor e treinador, né, que diferentemente ali da questão, né, que eu vivi como aluno-atleta, traz outras implicações. Eu aprendi ao longo do processo a ouvir mais os meus atletas, aprendi a ouvir os meus alunos, exatamente para me subsidiar boa parte das decisões que eu tomaria para os treinos, né? Um pouco da minha trajetória enquanto pesquisador ou cientista aí na área, que é exatamente de trazer alguns pontos críticos que eu fui observando e alguns pontos críticos que eu fui estudando também, né? Além da vivência aí com pai, filho, enfim, marido, irmão. E por uma questão mais eu costumo falar isso para a gente evitar aí alguns grandes atritos, né? Eu vou usar aqui, de acordo com as normas ortográficas, né, o termo, né, treinador, professor, ou treinadores, professores, né, no plural, no masculino, né, muito mais por uma questão ortográfica, né, de linguística, e nada tem a ver, de fato, com desvalorizar as mulheres que estão inseridas no esporte, que, aliás, né, ocupam e deveriam ocupar cada vez mais os cargos de gestão de quadra, e ter aí o respeito dos pares que fosse equivalente à sua força de trabalho, né? Então, é muito mais uma questão linguística, ou melhor, é apenas uma questão linguística, tá? Bom, então, no panorama geral, a nossa preparação esportiva, ela se dá num processo de longo prazo, né? Então, isso já na literatura clássica do treinamento esportivo, se a gente for buscar o Weineck, Bompa, né, e outros autores da linha do treinamento, eles vão dizer que ao longo do tempo a gente vai, a partir de alguns princípios da especificidade, né, princípio de sobrecarga e tudo mais, vai preparando o aluno ou o atleta ali, os atletas, para um desenvolvimento futuro em alto nível, né? Bom, além do planejamento em longo prazo, né, esse planejamento em longo prazo ele se consolida a partir de uma base de curto prazo e de uma base de médio prazo, né? Então, eu faço o meu planejamento para um ano, mas eu tenho que saber o que eu vou fazer nos próximos 6 meses, o que eu vou fazer no próximo bimestre, no próximo mês, na próxima quinzena, na próxima semana e no próximo dia de treino, né? Então, a gente vem regredindo um pouco no tamanho, né, na nossa projeção. Bom, de um ano eu preciso pensar 6 meses e assim sucessivamente, né? E quando eu começo a colocar isso na ponta do lápis, é o que dá exatamente o trabalho árduo do professor, o treinador, ou treinadora, no caso, né, de planejar cada uma das sessões de treinamento, né? Bom, então, já indo para uma outra linha, né, esse processo em longo prazo, ele traz ali características diferentes da iniciação esportiva, né, e aí eu coloquei reticências ali até o alto rendimento, porque cada autor que a gente pesquisa, de cada linha, vai colocando ali diferentes fases ao longo desse processo até chegar no esporte profissional, né? Então, coloquei uma reticências para dizer exatamente, olha, entre a iniciação e o alto rendimento acontecem muitas coisas, muitas. Eu posso seguir por um caminho de especialização precoce, né, que eu não defendo, mas que ele está relatado na literatura e acontece bastante, né, na nossa prática. Aí a gente vê bastante gente que ainda se utiliza dos subterfúgios de especializar de maneira precoce, né? Ou eu posso ir para uma linha que eu diversifico mais as práticas, e aí ao longo do tempo eu vou especializando, e eu posso também partir de uma ideia de diversificar, mas já tratando ali de conteúdos específicos da modalidade, né? Então,
alguns autores trazem visões aí diferentes em relação à formação, mas também consideram um panorama de longo prazo. Tá? Bom, então, ao longo do processo de formação, alguns incrementos eles vão acontecer em diferentes aspectos. Bom, primeiro, em relação à preparação tático-técnica, ou técnico-tática, né? Se eu for considerar que tática e técnica são indissociáveis para a decisão que eu vá tomar em jogo, eu usar o binômio tático-técnico ou técnico-tática mostra que está indissociável, né? E eu já parto do pressuposto que tática e técnica possuem importância equivalente, porque se eu tenho uma boa compreensão do jogo, mas eu não consigo executar aquilo que eu penso, eu não resolvo o problema que o jogo me traz. Se eu sei executar muito bem os movimentos, mas eu entendo o momento do jogo, a situação do jogo na qual eu tenho que me utilizar desse movimento, né, ou taticamente eu não tenho ali uma boa ideia para a tomada de decisão, o processo também se encontra falho. Então, ambos, né, tática e técnica, andam de mãos dadas, ou são conceitos, são elementos que nós precisamos considerar de maneira indissociável. Né? O segundo, né, em relação à preparação física, né, a gente sabe que ao longo da vida, ao longo da juventude, as questões hormonais, elas influenciam demais em diferentes capacidades, a capacidade de força, a capacidade de resistência, enfim. Não vou me ater a esses aspectos, mas nós sabemos essa diferença, assim como, ou essa evolução, né, ou incremento, assim como as exigências psicológicas e emocionais, né? Bom, eu vou cobrar do aluno da base a mesma coisa que eu cobro do atleta de alto rendimento? Não, obviamente não, né? Então, necessariamente eu já crio, né, dentro daquele espectro que a gente estava vendo no slide anterior, iniciação e alto rendimento ou esporte profissional, tem diferentes exigências, diferentes aspectos que eu preciso enfatizar e necessariamente se constituem como contextos diferentes de desenvolvimento do handball, né? Contexto de iniciação e contexto profissional. Bom,